Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 28 de março de 2018. Monstros, Santos Intrigas. Novo livro revela a fascinante história dos papas. Parte 1. Lido a frio, qualquer história do papado romano escandalizaria ao afirmar que o Vaticano é um lugar idôneo para cometer um crime. Quem faz isso? O historiador Dom Julius Norwich, autor do livro Os Papas. A história, publicado em português por Civilização Editora. Norwich argumenta e documenta essa tese muito antes de chegar ao capítulo dedicado a João Paulo I, que pontificou ali por apenas 30 dias, em meados de 1978. Morreu assassinado enquanto dormia. Segundo Norwich, é o maior mistério papal dos tempos modernos. João Paulo I detestava pompa e estava empenhado em devolver à Igreja às suas origens, a humildade e a simplicidade, honestidade e pobreza de Jesus Cristo. Sua recusa em ser coroado com toda a parafernália habitual havia horrorizado os tradicionalistas. Se chegasse a viver muitos anos, sem dúvida teria realizado a revolução que João Chi não conseguiu levar a cabo com o Concílio Vaticano I. A Cúria estava claramente assustada. Ao iniciar minhas investigações, me pareceu que o mais provável é que tivesse morrido assassinado. Agora já não tenho mais tanta certeza, afirma o prestigioso historiador britânico. Salienta que João Paulo I, que morreu enquanto dormia, aos 67 anos, gozava de uma saúde excelente, atestada poucas semanas antes, e que não foi feita nenhuma autópsia ou exame post-mortem. O Vaticano é um Estado independente, sem um corpo de polícia próprio. A polícia italiana só pode entrar se for convidada, mas não foi, observa. Do Sumo Pontífice da Igreja Católica se diz que é o Vigário de Cristo, sucessor de Pedro e Santo Padre, tudo em maiúsculas. Também recebe o tratamento de Sua Santidade e é o chefe de Estado da chamada Santa Sé. O inquisidor Roberto Bellarmino, 1542-1621, o primeiro cardeal jesuíta e verdugo de Giordano Bruno Galileu, em seu famoso catecismo respondia assim à pergunta: quem é cristão? É cristão aquele que obedece ao Papa. Um Deus, um Cristo, um pontífice investido no extravagante dogma da infalibilidade. Caberia supor que essa papolatria teria levado aos altares, proclamados santos, todos os papas da história. Nada mais longe da realidade. Apenas 56 deles foram canonizados por seus sucessores, a imensa maioria como mártires durante alguma das perseguições que os cristãos sofreram nos primeiros séculos. Mais tarde, a santidade oficial de suas santidades brilhou por sua ausência. Por exemplo, entre São Pio V, Papa de 1566 a 1572, e São Pio X, que reinou entre 1903 a 1914, houve 342 anos de seca. Por outro lado, este século XXI começa com 2 papas santos e vários a caminho. São eles São João Paulo II e São João Chi, canonizados por Francisco em 2014. O primeiro, a quem se suprimiu a figura do advogado do diabo para facilitar os trâmites, virou beato pelas mãos de seu amigo íntimo e sucessor imediato, Bentus V. Norwich salienta a história de papas de enorme envergadura, como os 2 únicos reconhecidos como o Magnus Leão I, que libertou Roma do assédio de Átila, e Gregório Magno, que fez mais do que ninguém por consolidar o poder temporal do pontificado, ao qual ascendeu após ser governador civil de Roma.
Mas também se detém em pontífices chaves de cadeia, papas que abusavam das donzelas do palácio, papas com filhos de várias mulheres, papas bandidos. Embora não descubra nada que já não se soubesse, oferece uma obra deliciosa, irônica e às vezes divertida sobre a imponente, assombrosa e tantas vezes escabrosa, terrível, escandalosa e até criminosa monarquia absoluta mais antiga do mundo. Não exagera com esses qualificativos, usa outros ainda mais taxativos, nem para elogiar tantos papas bons, nem para execrar tantos papas maus. O livro contém um capítulo intitulado Os Monstros. Apesar de tudo, a Igreja Católica Romana floresce como talvez nunca antes. Se São Pedro pudesse vê-la agora, certamente ficaria orgulhoso, resume, assombrado com a maneira como a mensagem do judeu Jesus, que entrou em Jerusalém no lombo de um jumento e foi crucificado junto a 2 ladrões, pôde sobreviver a uma história tantas vezes extravagante, e que ele seja venerado e conhecido em todo o mundo. Mais imponente ainda é o fato de que grande parte da humanidade conte os anos e os séculos, e desenvolva os calendários, a partir da data do nascimento do revoltoso Nazareno, apesar de ninguém conhecer essa data exata, mas sim que não foi a que se imaginava, nem sequer o lugar de seu nascimento. Os papas não eram ninguém durante séculos. Nem sequer eram chamados assim, até o bispo Cirício assumir esse nome como um título de honra, no final do século IV. Na verdade, a palavra papa, de origem grega, significava então bem pouca coisa pequeno pai. Até Cirício, que reinou em Roma entre 384 e 399, o termo pequenos pais era usado para membros idosos das comunidades cristãs, perseguidos ou desprestigiados, até o imperador Constantino proclamar, em 313, que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. 60 anos depois, Teodósio proibiu os outros cultos. Uma igreja perseguida tornou-se uma igreja perseguidora, conclui Julius Norwich. Como os papas seriam sucessores do apóstolo Pedro, o espírito Humberto de Campos no livro Crônicas de Além-Túmulo pela psicografia de Francisco Cândido Xavier apresenta um diálogo com o espírito do apóstolo Pedro datado de que esteve em Brasil dia 25 de agosto de 1936, enquanto a capital dos mineiros, dirigida pelos seus elementos eclesiásticos, se prepara, esperando as grandes manifestações de fé do segundo Congresso Eucarístico Nacional, chegam os turistas elegantes e os peregrinos invisíveis. Também eu quis conhecer de perto as atividades religiosas dos conterrâneos de Augusto de Lima. Na Praça Raul Soares, espaçosa e ornamentada, vi o monumento dos congressistas, elevando-se em forma de altar, onde os autos religiosos serão celebrados. No topo, a custódia, rodeada de arcanjos petrificados, guardando o símbolo suave e branco da Eucaristia, e, cá embaixo, nas linhas irregulares da terra, as acomodações largas e fartas, de onde o povo assistirá, comovido, às manifestações de Minas Católica. Foi nesse ambiente que a figura de um homem trajado à israelita, lembrando alguns tipos que em Jerusalém se dirigem, frequentemente, para o lugar sagrado das lamentações, aguçou a minha curiosidade incorrigível de jornalista. Um judeu, exclamei, aguardando as novidades de uma entrevista. Sim, fui judeu, há algumas centenas de anos, respondeu laconicamente o interpelado. Sua réplica exaltou a minha bisbilhotice e procurei atrair a atenção da singular personagem. Vosso nome, continuei. Simão Pedro. O apóstolo. E a veneranda figura respondeu afirmativamente, colando ao peito os cabelos respeitáveis da barba encanecida.
surpreso e sedento da sua palavra, contemplei aquela figura hebraica, cheia de simplicidade e simpatia. Ao meu cérebro afluíam centenas de perguntas, sem que pudesse coordená-las devidamente. Mestre, disse-lhe, por fim, vossa palavra tem para o mundo um valor inestimável. A cristandade nunca vos julgou acessível na face da terra, acreditando que vos conserváveis no céu, de cujas portas resplandecentes guardáveis a chave maravilhosa. Não teríeis algumas mensagens do Senhor para transmitir à humanidade, neste momento angustioso que as criaturas estão vivendo? E o apóstolo venerável, dentro da sua expressão resignada e humilde, começou a falar: ignoro a razão por que revestiram a minha figura, na terra, de semelhantes honrarias. Como homem, não fui mais que um obscuro pescador da Galileia e, como discípulo do Divino Mestre, não tive a fé necessária nos momentos oportunos. O Senhor não poderia, portanto, conferir-me privilégios, quando amava todos os seus apóstolos com igual amor? É conhecida, na história das origens do cristianismo, a vossa desinteligência com Paulo de Tarso. Tudo isso é verdadeiro. De alguma forma, tudo isso é verdade, declarou bondosamente o apóstolo, mas Paulo tinha razão. Sua palavra enérgica evitou que se criasse uma aristocracia injustificável, que, sem ele, teria que desenvolver-se fatalmente entre os amigos de Jesus, que se haviam retirado de Jerusalém para as regiões da Bataneia. Nada desejais dizer ao mundo sobre a autenticidade dos evangelhos? Expressão autêntica da biografia e dos atos do Divino Mestre, não seria possível acrescentar qualquer coisa a esse livro sagrado. Muita iniquidade se tem verificado no mundo em nome do estatuto divino, quando todas as hipocrisias e injustiças estão nele sumariamente condenadas. E no capítulo dos milagres, não é propriamente milagre que caracterizou as ações práticas do Senhor. Todos os seus atos foram resultantes do seu imenso poder espiritual. Todas as obras a que se referem os evangelistas são profundamente verdadeiras. E, como quem retrocede no tempo, o apóstolo monologou em Cafarnaum, perto de Genezaré, e em Betsaida, muitas vezes acompanhei o Senhor nas suas abençoadas peregrinações. Na Samaria, ao lado de Cesareia de Felipe, vi suas mãos carinhosas dar vistas aos cegos e consolação aos desesperados. Aquele sol claro e ardente da Galileia ainda hoje ilumina toda a minha alma e, tantos séculos depois de minhas lutas no mundo, ao lado de alguns companheiros procuro reivindicar para os homens a vida perfeita do cristianismo, com o advento do reino de Deus, que Jesus desejou fundar, com o seu exemplo, em cada coração. Os filósofos terrenos são quase unânimes em afirmar que o Cristo não conhecia a evolução da ciência grega naquela época, e que as suas parábolas fazem supor a sua ignorância acerca da organização política do Império Romano. Seus apóstolos falam de reis e príncipes que não poderiam ter existido. A ação do Cristo, retrucou o apóstolo, vai mais além que todas as atividades e investigações das filosofias humanas. Cada século que passa imprime um brilho novo à sua figura e um novo fulgor ao seu ensinamento. Ele não foi alheio aos trabalhos do pensamento dos seus contemporâneos. Naquele tempo, as teorias de Lucrécio, expandidas alguns anos antes da obra do Senhor, e as lições de Filon em Alexandria, eram muito inferiores às verdades celestes que ele vinha trazer à humanidade atormentada e sofredora. E, quando a figura venerada de Simão parecia prestes a prosseguir na sua jornada, inquiri, abruptamente, qual o vosso objetivo, atualmente, no Brasil? Venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã, e estais igualmente associado às festas do 2º Congresso Eucarístico Nacional? Perguntei. Mas, o bondoso apóstolo expressou uma atitude de profunda incompreensão, ao ouvir as minhas derradeiras palavras.
Foi quando, então, lhe mostrei o rico monumento festivo, as igrejas enfeitadas de ouro, os movimentos de recepção aos prelados, exclamando ele: afinal não, meu filho, esperam-me longe destas ostentações mentirosas os humildes e os desconsolados. O reino de Deus ainda é a promessa para todos os pobres e para todos os aflitos da terra. A Igreja Romana, cujo chefe se diz possuidor de um trono que me pertence, está condenada no próprio Evangelho, com todas as suas grandezas bem tristes e bem miseráveis. A cadeira de São Pedro é para mim uma ironia muito amarga. Nestes templos faustosos não há lugares para Jesus, nem para os seus continuadores, e que sugeris, mestre, para esclarecer a verdade. Mas, nesse momento, o apóstolo venerando enviou-me um gesto compassivo e piedoso, continuando o seu caminho, depois de amarrar, resignadamente, o cordão das sandálias. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de março, por Feijão.